Ética de Spinoza foi publicada por um grupo de amigos no final do ano 1677, logo depois da morte do filósofo. Esta obra está dividida em 5 partes, onde as partes subsequentes são apresentadas como um desdobramento lógico das partes antecedentes. A primeira parte trata do princípio mais geral, trata de Deus. A segunda trata da alma humana. A terceira, das afecções da alma humana. A quarta trata da relação da força das afecções da alma com a servidão. A quinta e última parte trata da relação da potência do intelecto com a liberdade. Observando estas 5 partes de trás para frente, podemos dizer que nesta obra Spinoza faz a ética, as partes 4 e 5, derivar da psicologia, parte 3. Faz a psicologia derivar de uma antropologia, parte 2. E faz, por fim, a antropologia derivar de uma metafísica, a primeira parte. A parte que trata do princípio mais geral de Deus. Portanto, de uma metafísica, a metafísica da substância única, Deus da natureza, Spinoza deriva uma antropologia. Da antropologia ele deriva uma psicologia, e desta ele deriva uma ética. O modo dessas derivações é oriundo do método dedutivo, o método por excelência das matemáticas, como veremos nos vídeos seguintes. Com estas seguidas e encadeadas derivações, Spinoza quer que nós compreendamos a relação que existe, em última instância, entre o agir humano, objeto da ética, e o fundamento metafísico de toda e qualquer realidade. Por se tratar de um empreendimento de libertação, a ética pode ser vista, portanto, como um empreendimento terapêutico, por se tratar de um empreendimento de libertação. Libertação do que nos mantém presos a uma vida aquém do que a vida pode e deve ser para o indivíduo humano. Isto quer dizer que sem o empreendimento denodado e adequado à realidade das coisas, a nossa vida permanece aquém do que ela pode e deve ser. O que seria, digamos, antiético, permanecer aquém do que a vida pode e deve ser. Permanecer nessa situação não é outra coisa senão a servidão. A ética de Spinoza trata, portanto, do trânsito da servidão para a liberdade. Liberdade como o gozo de uma alegria contínua e suprema, como Spinoza diz em sua obra anterior à ética, o Tratado da Reforma do Entendimento.
Esta liberdade, isto é, este gozo de uma alegria contínua e suprema, só nos é possível, diz a ética, mediante o conhecimento do vínculo que une cada um de nós, necessariamente, sempre e a cada instante, ao fundamento mesmo da realidade e a tudo que existe. A ética de Spinoza é uma teoria voltada para a prática, para o agir, porque a vida prática de Spinoza sempre esteve voltada para a teoria, para a produção de um discurso teórico destinado a nos ajudar a sair da servidão em direção ao gozo daquela alegria contínua e suprema da qual ele nos fala. A filosofia de Spinoza é uma filosofia comprometida com a liberdade e com a alegria. A ética Spinoza não é mais do que a descrição do longo e árduo percurso do ser humano em busca da sua verdadeira liberdade. Da servidão na qual damos início à nossa jornada existencial para a liberdade, destino ao qual pode e deve nos conduzir à vocação libertária inscrita numa potência da nossa alma, o intelecto. Repetindo, a vocação última da potência do nosso intelecto pode e deve nos conduzir para a liberdade do gozo de uma alegria contínua e suprema. Nos ajudar nesse trânsito da servidão para a liberdade, mediante o esclarecimento das forças em jogo na existência humana, é a isso que se destina a ética de Spinoza. Esse trânsito da servidão que nos é imposta à liberdade desejada. Esse trânsito se dá na medida em que o indivíduo, mobilizando determinados recursos presentes em sua alma, ingressa em esferas cada vez mais profundas de experiência existencial da realidade. O trânsito da servidão à liberdade não é outra coisa que a conquista paulatina de esferas cada vez mais profundas de experiência da realidade. É como se a realidade se desse ao ente humano em camadas, em distintas esferas de vivência possível, distintas em valor, em potência, em dignidade de vida. A conquista de camadas mais profundas da realidade, isso é por excelência o sentido mesmo da ética. É importante termos em mente que ética aqui não quer dizer moral. Moral diz respeito a um conjunto de valores vigindo numa sociedade. Diz respeito a concepções de vida, do bom viver, do lugar que cada um deve ocupar na sociedade, da relação que o indivíduo deve estabelecer com os demais, etc. A moral enquadra o indivíduo na sociedade, determinando papéis, conformando as normas de conduta, assujeitando os sujeitos. Tudo isso tendo em vista a reprodução e a estabilidade da sociedade, tal como ela se encontra configurada. Por isso, a moral é sempre conservadora, assujeitadora, conformadora. Ética, por seu turno, tal como Spinoza a compreende, é sempre revolucionária, desassujeitadora. Ela diz respeito, sobretudo, à relação que cada um de nós deve manter consigo mesmo, com as potências inscritas na nossa alma, com a potência do nosso intelecto, com a potência do nosso desejo,
com a dignidade da nossa vida, com o sentido da existência ou com a ausência de todo e qualquer sentido. Ética e moral são coisas bem distintas. Não podemos confundi-las. A moral nos situa, nos enquadra, nos conforma, nos assujeita, nos limita a uma e única esfera de existência, a do senso comum, a do estabelecido pelos poderes dominantes. A ética, por seu turno, é destituinte das formas dos enquadramentos, das conformidades, dos assujeitamentos. A ética diz respeito à conquista de camadas cada vez mais profundas da realidade. Camadas de valor e potências mais intensos, mediante a mobilização de potências inscritas na alma de cada um de nós. A realidade compõe-se de camadas, de esferas de experiência possíveis, de valor e de potências distintos. A alma humana compõe-se de potências, de recursos os mais variados. A ética de Spinoza nos mostra a relação existente entre as esferas da experiência possível e os recursos da alma. A ética do Spinoza, foi o primeiro livro a nos mostrar isso. E o fez de uma maneira magnífica. As esferas de experiência possível, vamos entender assim, Spinoza chamou de gêneros de conhecimento. Para Spinoza, esses gêneros de conhecimento seriam três. Três, portanto, seriam para nós as esferas possíveis de experiência. A ética diz respeito à conquista daquelas esferas que não nos é dada inicialmente, espontaneamente, passivamente, por imersão, naturalmente. Os demais entes vivos, sejam os animais, os vegetais, estão sempre numa mesma e única esfera de experiência. Eles não têm esferas a conquistar. A esfera em que vivem, uma mesma e única esfera, é determinada pela natureza que os habita. Com o ente humano, acontece algo bem distinto. Para nós, a realidade se dá como que em camadas, em esferas distintas de experiência possível, como eu disse. Os demais entes vivos estão sempre numa mesma e única esfera de experiência. E aí, nessa esfera, a qual a natureza os condenou viver, eles vivem e realizam toda a sua vida. Nós não. E isso faz toda a diferença. Isso nos distingue dos demais seres vivos. Nós nos encontramos diante do dever ético de conquistar esferas possíveis de experiência do real. Esferas distintas daquela que nos foi dada inicialmente. Porque essa esfera inicial é sempre a mais pobre de todas. É a esfera da servidão. Uma vida limitada a essa esfera, a esfera inicial, é uma vida limitada à servidão. É isso que Spinoza quer nos alertar. É dessa servidão que a ética de Spinoza quer nos ajudar a nos libertar. A esse respeito, a respeito das esferas possíveis da experiência da realidade, Platão usou a célebre metáfora da navegação em seu diálogo Fédon. Na República, ele usou a imagem da caverna. No Fédon, a imagem da navegação à vela e a navegação a remo. No Fédon, Platão nos fala de dois tipos de navegação.
da navegação impulsionada pelos ventos colhidos pelas velas das embarcações. Essa seria a primeira navegação. Mas, na ausência de ventos, ele nos fala de uma segunda navegação, deuteros plus, em grego, onde o ente humano tem que pôr mãos à obra com os remos. É quando faz com seu próprio esforço o barco se movimentar, apesar da calmaria, ou mesmo contra os ventos. Essa segunda navegação aparece como símbolo de libertação, por ser acesso a uma esfera superior de experiência existencial da realidade. A metáfora das duas navegações parte do reconhecimento da existência de dois planos do ser. Um plano fenomênico, apreensível pelos sentidos, e um outro plano, para além do que pode perceber os nossos sentidos. Esse seria um plano metafenomênico, reconhecível apenas mediante a potência do intelecto. A filosofia platônica não é mais do que a teoria que nos alerta para a limitação da realidade que alcançamos pela primeira navegação, ao passo que aponta a necessidade e os meios pelos quais nós poderíamos garantir o acesso a outro nível de realidade pela segunda navegação. A filosofia de Platão é a teoria que nos esclarece quanto à primeira navegação, o seu sentido, e torna possível a segunda. É, portanto, a teoria que torna possível o acesso a um nível superior de experiência existencial. A conquista da esfera superior de experiência, possibilitada pela teoria, é o conteúdo propriamente prático, ético da filosofia, do agir humano. Reside aí o caráter propriamente ético da metafísica platônica. Repetindo, Platão nos fala de dois tipos de navegação para nos falar de dois tipos possíveis de experiência existencial. Uma que nos é dada espontaneamente pelos sentidos, isto é, pela moral vigente, pelos assujeitamentos de toda ordem, pelo senso comum, pelas relações de poder, pela experiência humana sem exame, como diz o Sócrates, etc. E outra, que é a conquista humana, pelo emprego denodado das nossas faculdades superiores. Platão nos fala de duas esferas possíveis de experiência humana da realidade. A esfera da experiência sensível e a esfera da experiência suprassensível, inteligível, como ele diz. Esta última, em tudo superior à primeira. É a experiência dessa segunda esfera da realidade, a verdadeira realidade, segundo Platão. É a essa realidade que nós estamos destinados. Mas esse destino precisa ser conquistado. A primeira navegação nos limita à experiência do sensível, do que se apresenta a nós através da nossa estrutura sensível, que reforça o que pregam a moral vigente, o senso comum, as relações de poder, a experiência humana sem exame, etc. A segunda navegação é o empreendimento filosófico de irrevogável conteúdo prático, conteúdo ético. É o denodado esforço deliberado e interessado na inteligência das coisas, e não apenas na sensação que temos das coisas. Essa segunda navegação nos permite o acesso a uma esfera superior de experiência existencial do real. A experiência suprassensível da realidade nos termos platônicos. Platão nos fala de dois tipos de navegação para nos falar, repito,
de duas esferas possíveis da experiência do real. Spinoza nos fala de três gêneros de conhecimento e, podemos dizer, de três gêneros possíveis de experiência existencial da realidade. Tanto para Platão quanto para Spinoza, nós partimos sempre do enganoso, do falso, do confuso, do impotente, do inadequado, da caverna, como diz Platão. Isto é, partimos sempre da servidão. A nossa experiência inicial é a da servidão, isso tem que ficar bem claro. O que nós temos imediatamente é o falso, é o enganoso, é a alienação. A camada verdadeira do real não se nos apresenta imediatamente. Ela só se nos apresenta mediadamente. Isto é, por intermédio de um esforço deliberado do espírito. Por que desejar a camada verdadeira do real? Porque só nela podemos viver eticamente. Ou seja, só aí podemos viver a potência máxima de nossa existência. O Spinoza chama isso de beatitude. Não tem nada a ver com religião. A verdade é sempre uma possibilidade que só pode ser conquistada através do empenho cognitivo, desejoso de mais vida, de mais potência, de verdade. É nesse território duramente conquistado onde o ente humano deve, eticamente, habitar. A ética é um empenho por conquista de si. E a conquista de si se dá somente quando se conquista a liberdade. Isto é, quando se conquista a verdade de si e a verdade da realidade. É por isso que Spinoza faz derivar, em última instância, a ética da metafísica. Mas todos nós iniciamos nossa aventura existencial na servidão, inclusive ele. É daí, da servidão, é desse lugar de onde todos nós partimos. Mas, professor, alguém pode dizer, a ética de Spinoza não começa pela servidão, que é tratada no livro 4, na quarta parte. Ela parte de Deus. Ela começa já na primeira parte da ética tratando o tema de Deus. É verdade. Spinoza, em sua exposição, toma Deus como o elemento inicial de sua doutrina. Isso porque a exposição da teoria, em geral, não acompanha o passo a passo das peripécias da experiência que está na base da formulação da teoria. Uma é a ordem da experiência, que vai do particular em direção ao geral. Outra, bem diversa, é a ordem da exposição da teoria do tipo da empregada por Spinoza, que se desdobra do geral em direção ao particular. Na ética de Spinoza, temos o caminho que vai de Deus ao agir humano, da metafísica à ética. Contudo, a meu ver, para que nós possamos ter uma primeira abordagem da ética, a mais proveitosa possível, é preciso que refaçamos, cada um de nós, ao nosso modo particular, o passo a passo das peripécias da experiência que possibilitou a formulação da teoria expressa na ética de Spinoza. Toda teoria é resultado de uma rememoração sistematizadora de uma prática. Teoria é sempre uma narrativa, a seu modo, que supõe uma prática, uma narrativa sistematizadora, no nível teórico, de uma prática, de uma experiência de vida, uma experiência do real. Uma narrativa que se constrói pela articulação de conceitos, de tal maneira que possibilite
o máximo de inteligibilidade acerca de um determinado campo da experiência humana. Isso é teoria. As peripécias vividas por Spinoza, podemos supor, e é disso que partimos, o levaram da servidão à liberdade. A Ética de Spinoza, esse livro memorável, daria assim uma espécie de testemunho deste empreendimento bem-sucedido de libertação. A ética é a teoria dessa experiência de libertação, dessa prática libertadora. Trânsito da servidão à liberdade. Com isso, como isso foi possível? Como isso é possível? Como isso pode ser possível para mim e para você, aqui e agora? A ética de Spinoza não é mais do que a resposta a estas perguntas. A ética de Spinoza é um discurso teórico que não obedece à cronologia da experiência vivida pelo filósofo. Pelo contrário, ela é o oposto por ser teoria. Ela vai do geral para o particular. Spinoza, fiel ao espírito de seu tempo, decidiu pela exposição no estilo da geometria, dedutivamente, do geral para o particular, de Deus ao agir humano, mas só foi não só por uma questão de estilo, não, mas também por uma questão de método. A vida de cada um de nós é bem ao inverso do encadeamento dos conceitos visto na teoria, sim. Nossas vidas se dão do particular para o geral, do particular que cada um de nós é, em meio a outros particulares, em direção ao geral, às compreensões gerais, às formulações gerais. Mas Spinoza, fiel ao racionalismo típico do seu tempo, demonstra a possibilidade da liberdade, isso é, da experiência profunda da realidade, pelo método geométrico. Porque ele a compreendeu pelo método do encadeamento de causas e efeitos. Por isso que ele usa o método geométrico. Por que isso? Qual o sentido do emprego do método dedutivo, do método geométrico? O método empregado por Spinoza em sua ética é certamente responsável por boa parte da dificuldade que muitos de nós experimentamos ao estudar esse livro. Eu disse estudar e não ler, porque um livro de filosofia não se lê, se estuda. Meticulosamente, ruminando lentamente cada passagem, se deixando habitar pelas questões da filosofia. A exposição da ética parte de Deus, mas em nossas vidas nós partimos da servidão. É dela então que partiremos aqui, nessa tentativa de introdução à ética de Spinoza. Partiremos da servidão, tentando recuperar a trajetória do filósofo. Só depois, então, de refeito o percurso existencial do filósofo, que a leitura da ética se mostra para nós como algo vivo, como algo que nos concerne aqui agora, isto é, como filosofia.